nós não encontramos a felicidade. Então, estudar o livro de Eclesiastes, esse primeiro capítulo, fazendo essa introdução do versículo 1 ao versículo 3, trará esse entendimento para nós, que a vida, se alguém vive a vida fora de Deus, ou não tem Deus como centro da sua vida, como a primazia da razão da sua existência, da sua felicidade, do seu gozo, essa vida é plenamente vazia e plenamente sem sentido. Então vejam os pontos que nós podemos levantar aqui como uma pequena introdução para que nós entendamos então o livro de Eclesiastes, como ele tenta mostrar ao homem que a cosmovisão humana, uma visão humana da existência da vida, da nossa existência, por mais que nós tenhamos longos anos de vida, tudo isso não tem sentido. Vejam bem, o autor de Eclesiastes diz assim: todos os esforços do homem para encontrar a felicidade à parte de Deus, todos esses esforços são inúteis. Por mais que o homem se esforce, por mais que o homem use a sua inteligência, por mais que o homem use os recursos que Deus tem nos dado, se ele não coloca Deus no centro, todos esses esforços se tornam inúteis para que ele encontre felicidade, para que ele encontre paz e para que ele encontre gozo. Qual que é então a ideia do autor de Eclesiastes? Ele está dizendo assim, olha, esta vida à parte de Deus não tem sentido. E a vida humana sem Deus, ela não só não tem sentido, como ela é desesperadora. Veja o momento em que nós vivemos. Nós que temos Deus, que nos consolamos em Deus, que temos base em Deus, não é nada fácil enfrentar esse coronavírus, não é nada fácil enfrentar e ver o mundo passar por tudo que tem passado. Agora imagine uma pessoa que não tem Deus no centro, que não tem a razão da existência de Deus como primazia. Veja, irmãos, que muitos evangélicos talvez nesse momento vivam tão angustiados, tão oprimidos, não porque não querem perder a vida, exatamente por esta enfermidade, mas é porque ele não tem um fundamento, ele não tem uma primazia de existência, ele não consegue compreender a razão da sua existência, qual que é o propósito da sua vida, qual que é o objetivo da sua vida. Então, esse autor está dizendo para nós, olha, a vida à parte de Deus, ela não tem sentido e ela chega a ser desesperadora. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos afirma que existe um Criador, que é o planejador, um plano eterno, sábio e imutável. E esse Criador, ele é totalmente distinto da sua criação. Ele está dizendo para nós assim, nós somos criaturas, nós não somos Deus. E como que o homem tem muita dificuldade, o homem tem uma rebelião muito grande de aceitar isso, de entender isso, que existe um Criador, que tem um plano eterno, sábio e imutável, que ele é completamente distinto de nós. Deus é Deus e nós somos criaturas, nós não somos Deus, nós não temos o poder de Deus e nós não conseguimos manter a existência da vida por nós mesmos. Isso nós podemos encontrar essa rebelião, essa dificuldade do homem entender a distinção que há entre o Criador e a criatura, em Romanos, primeiro capítulo, a partir do versículo 18. Paulo ali traz uma exposição dizendo que Deus está irado contra o homem por causa da sua rebelião, por causa da sua mentira, e porque ele tem o conhecimento de Deus, mas não adora Deus, não glorifica Deus como Deus. Pelo contrário, ele deixa de adorar o Criador para adorar a criatura, e ele na sua loucura, na sua insensatez, então ele despreza o Criador e assume o papel de Criador, de sustentador da própria vida. E isso o que acontece? Isso traz a insegurança da vida. O homem não tem segurança, o homem não tem estabilidade, o homem não tem certeza da vida, do que será a vida. Em outras palavras, a vida dele não tem sentido, não tem significado. Vejam bem, a essência da vida humana, e aqui nós precisamos voltar à primeira pergunta do nosso catecismo, qual é o fim supremo do homem, principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Essa é a essência da vida. Então vejam bem, o autor está dizendo que essa vida fora de Deus é vaidade de vaidades. Tudo debaixo do sol é vaidade de vaidades. Tudo não tem sentido, tudo não tem significado. Porque se nós não compreendermos a olhar para a vida numa cosmovisão de Deus, numa ótica de Deus, numa ótica da Escritura, nós não vamos entender que a essência da nossa vida, a primazia da nossa vida é glorificar a esse Deus e encontrar nesse Deus gozo, desfrutar desse Deus, honrá-lo como aquele que é Senhor e soberano da nossa própria vida. E isso está lá em Romanos 11:36, né, que diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, pois, eternamente. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, observe isso. Se nós não chegarmos a esse entendimento, e essa é a proposta do autor, mostrar a vida vivida na ótica humana, que ela é sem sentido, sem significado, e como ele nos incentivará, como ele nos demonstrará base, argumento para que nós vivamos uma vida onde Deus é o centro da nossa vida, não somente é o centro da nossa vida, mas ele é a primazia da nossa existência, ele é a razão da nossa existência. Então vejam bem, Eclesiastes define o que acontece com o homem quando ele tenta viver essa vida contra essa verdade da Escritura, contra a verdade de que existe um Criador que tem um plano eterno e imutável. Quando qualquer pessoa define viver a vida contra essa verdade, o autor aqui vai apresentar em toda essa escritura, em todo o seu livro, as diferentes maneiras, né, pelas quais as pessoas tentam encontrar significado para a vida, ou significado, né, e utilidade para essa vida a parte de Deus. E ele diz assim, quão inútil, quão fútil, quão desprezível é, não é, querer viver a vida sem ter Deus no centro da vida. Ele vai dizer, não é, aqui claramente, olha, tudo debaixo do sol é vaidades à parte de Deus. Então, essa é a temática dele, né, o argumento dele, né, de uma base temática dizendo, a parte de Deus, a minha vida e a sua vida não tem sentido. Vejam bem, pergunta simples que nós podemos fazer. O que é a vida? Será que a vida é simplesmente viver biologicamente? Será que a vida é simplesmente existir? Qual é o sentido da sua vida? Pergunte a você, qual é o sentido da sua vida? Casar, ter filhos, conquistar bens materiais, criar famílias e morrer? Qual que é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Será que nós temos um sentido para a nossa vida? Vejam bem, quantas pessoas se tornam completamente infelizes porque perde o marido, perde a esposa, perde o filho, perde o neto e diz assim, a minha vida não tem mais sentido. Então nós perguntamos, qual é o sentido da vida numa cosmovisão humana? Qual é o propósito da vida, né, numa ótica humana? O que é a vida para você? Qual é o significado da vida para você? Então aqui o autor vai dizer, né, o autor de Eclesiastes vai nos dizer, todos os esforços dos homens ou do homem para encontrar felicidade, satisfação, significado para a vida a parte de Deus é totalmente vaidade, é totalmente inútil, é totalmente desprezível. Talvez essa seja, irmãos, uma grande resposta para a infelicidade de muitos. Para muitos que vivem na murmuração, para muitos que criam, né, uma expectativa de vida apenas para essa terra, para esta vida, e aí ele se torna infeliz, insatisfeito e murmurador. Nós precisamos entender a mente aqui de Salomão, como autor de Eclesiastes, o que é que ele quer passar para mim, o que ele quer passar para você. Vejam bem, Salomão dá aqui um atestado de competência, de qualificação, de habilidade que ele tem
tanto para fazer perguntas difíceis e para responder perguntas difíceis. Ele era altamente qualificado, gabaritado para nos instruir nessa visão da ótica humana e na visão de uma ótica divina, como que a vida ela é completamente diferente para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não creem em Deus. E quanto é mais diferente a vida, a razão da vida, para aqueles que creem em Deus e o têm como centro da vida e o têm como a existência última da sua vida, e para aqueles que simplesmente só creem. Não é? Então ele vai dizer assim, olha, eu tive uma série de experiências, né? Eu vivi de forma experiencial, eu experimentei na própria vida questões da vida das quais eu posso dar uma direção a vocês e eu posso explicar para vocês que a vida simplesmente vivida na ótica dessa vida terrena, de uma ótica humana, ela não tem sentido, ela não tem significado. E como que nós necessitamos redescobrir ou descobrir ou voltar para as Escrituras e encontrar Deus como primazia, como o alvo maior da nossa vida, como a alegria maior da nossa vida. Observe o que ele diz para nós, né? Vamos usar aqui do versículo 12 até o versículo 18 do primeiro capítulo. Veja o que Salomão diz para mim e para você. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E se você continuar até o versículo 18, você vai perceber que ele está dizendo assim, olha, eu dediquei ao estudo, à pesquisa, não é? À ciência, à botânica, eu vasculhei a vida. Ele diz assim, escrevi livros, não é? Estudei noite e dia, tudo isso é canseira e enfado. E ele chegou a descobrir, lá no final do livro, ele vai dizer assim, a suma de tudo é, teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Isso é o resumo da vida. Então ele vai nos ensinar, mostrar que a vida vivida fora de Deus, sem ter Deus como centro da vida, ela é completamente vazia, completamente sem sentido. E essa é a temática que ele faz no versículo 2. Ele diz assim, olha, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele está fazendo aqui? Ele está apresentando para nós, fazendo uma avaliação realista, né? Qual é a realidade da vida debaixo do sol. Vejam que no livro é questionado, o que adianta temer a Deus? Que vida é essa? Morre o justo, morre o ímpio, ambos vão para o mesmo lugar, ambos vão para a mesma sepultura, não é? A alma deixa de existir, o corpo é putrefado. Essa é uma visão humana, uma cosmovisão humana. E esta é a realidade que o autor está mostrando, que qualquer um que tem uma perspectiva de vida somente humana, somente para essa terra, somente para essa vida, ele é completamente infeliz. Né? Ele não tem razão de existência. A vida dele pode ter um ponto final a qualquer momento. Enquanto Salomão, né, nesse livro, nos mostrará que há uma perspectiva de vida muito mais ampla, muito mais benéfica, muito mais eterna do que se pode imaginar quando nós compreendemos a Escritura, quando nós compreendemos a vida com a sua existência tendo Deus no centro. Então ele vai dizer assim, olha, uma vida debaixo do sol é a maneira de viver apenas na cosmovisão do mundo. Observe que o que eu disse, muitos de nós são completamente infelizes. Vejam bem, existem crentes que são infelizes porque não têm casa própria. Existem crentes que são infelizes porque não têm o carro do ano. Existem crentes que são infelizes porque não têm as melhores roupas, não usam as melhores marcas. Né? Então, há uma série de coisas que torna o cristão infeliz. Por quê? Porque ainda estamos limitados apenas à ótica de uma vida, uma cosmovisão mundana, fora das Escrituras, fora do entendimento de que diferença faz
ter Deus no nosso centro? Que diferença faz ter Deus como a primazia, a razão última da nossa existência? Você percebe o que eu estou dizendo? Vejam bem, olha. Você consegue compreender que a razão última da sua existência, a única coisa que deve motivá-lo a existir, a viver, é a existência do próprio Deus? É saber que esse Deus te criou e te trouxe à existência para glorificá-lo e encontrar desfrute nele, encontrar gozo nele. Você consegue perceber isso? E você consegue entender isso? Porque senão nós nunca encontraremos felicidade. Nós nunca encontraremos paz. Eu tenho dito isso nas devocionais pela manhã, que eu tenho falado sobre o propósito de Deus. Vê se você percebe, se você entende. Vejam bem, toda essa situação, toda essa circunstância, ela nos assusta. Por que ela nos assusta? Porque nós limitamos a nossa vida apenas a esta terra. Vejam bem, se nós perdermos os nossos entes queridos, se nós perdermos a nossa própria vida, nós sabemos que nós temos uma vida pós-morte. Nós sabemos que há um novo céu e uma nova terra, que há uma ressurreição prometida a mim e a você, e que nós teremos um novo corpo habitando com a nossa alma ressurreta, glorificada, para continuar, para dar continuidade à nossa glorificação, à nossa adoração a Deus, a razão da nossa existência última, que é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, basicamente, o que Salomão há de nos ensinar nesse livro? Ele há de dizer assim, qualquer um que viva a vida numa cosmovisão mundana ou humana, ou na perspectiva de viver a vida apenas nessa terra, ele não consegue contemplar uma vida acima dos céus, uma vida após morte. Ele não consegue compreender a promessa da ressurreição, a promessa do novo céu e da nova terra. Ele não consegue olhar para as realidades últimas que estão além das realidades terrenas. Ele se limita aqui, por exemplo. A vida acaba aqui, não é? A família acaba aqui, o filho acaba aqui, os netos acabam aqui, a alegria acaba aqui, tudo se resume aqui. E Salomão, nesse livro, nós vamos aprender com ele, irmãos, que nós precisamos aprender a olhar para as realidades últimas, para aquelas realidades que estão além, da perspectiva da realidade terrena ou de uma cosmovisão mundana. Então ele vai dizer para nós nesse livro, a vida vivida à parte de Deus, ela é simplesmente vaidade de vaidades, ela não tem sentido, ela não tem significado. Talvez se você parasse um momento para analisar a sua própria vida nesta noite e perguntar a você assim, se tomarem o meu esposo, se Deus levar o meu esposo, a minha esposa, ou meus filhos, ou os meus netos, ou os meus pais, a minha vida continua tendo sentido? A minha vida continua tendo alegria, razão de louvor, razão de gratidão, razão de continuar pregando a palavra de Deus? Será que se nós perdermos algo que nós amamos, alguém que nós amamos tão profundamente, nós vamos continuar expressando ao mundo, testificando ao mundo a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus? Lembra que nós falamos no estudo desse aí passado, do Salmo, quando o salmista questiona no Salmo 42 e 43, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha para realidades da vida terrena. Quais delas podem te dar uma perspectiva de vida além dessa terra? De promessas além dessas realidades terrenas? Se você limita a sua vida apenas a essa vida aqui, você não tem sentido de vida, você não tem significado de vida, porque quando você perder alguém que você mais ama, você não terá alegria, você não terá gozo, você não terá satisfação, você não vai conseguir continuar adorando a Deus, você não vai continuar demonstrando, testemunhando da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Porque, irmãos, a misericórdia de Deus,
ela não se resume em preservar a nossa vida nessa presente vida terrena. A misericórdia de Deus, ela plenifica sobre nós quando nós temos a plena convicção, se a morte enfim chegar, não é? Se tudo acabar, eu ainda o louvarei a Ele, Deus meu e auxílio meu. Então vejam que é isso que Salomão está dizendo para nós. Olha, se você vê a vida sem Deus como referência, o mundo em que nós encontramos, a vida em que nós encontramos, ela é um caos, sem significado, sem progresso e sem crescimento. Então faça uma avaliação, veja, olha, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, não tem sentido. Se você vê a vida sem Deus como referência, se você acha que a sua vida pode ser sem Deus como primazia, como centro, o mundo em que nós vivemos, a vida em que nós vivemos ou a vida que nós desfrutamos é um caos e será uma plenitude do caos da nossa vida, sem significado, sem progresso, sem edificação, sem alegria e sem crescimento. E mais do que isso, irmãos, perceba que se nós vivemos uma vida sem Deus como referência, o que é que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para a geração vindoura? Se hoje nós nos assustamos com essas realidades, com o presente momento que vivemos, isso está lá em Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus fala sobre o sermão, né, profético ali, dizendo que quando essas coisas estivessem acontecendo, não era para que nós nos assustássemos, que aquilo era só o início das dores, que ainda há aí uma grande tribulação por vir. E se agora nós nos assustamos, se nós vivemos uma vida sem Deus como referência, como centro da nossa vida, sem fazer dele a primazia da nossa vida, o que é que nós estamos passando para a geração vindoura? Que estrutura nós daremos aos nossos filhos para enfrentar as grandes tribulações, as piores tribulações que ainda virão e que os servos de Deus ainda experimentarão, né, para a vida futura? Então esse é um desafio que Salomão nos faz nesse livro de Eclesiastes. Eu espero que à medida que nós começarmos a detalhar nos próximos estudos, nós possamos compreender como que ele vem nos mostrando quão fútil, né, quão sem significado é enxergar a vida nessa perspectiva humana, simples, né, das realidades terrenas, e não conseguir enxergar as realidades das promessas do fim último, das realidades últimas que Deus tem preservado para você e para mim. Então nós precisamos, né, entender a mente de Salomão. O que ele está fazendo? Qual que é a proposta de Salomão em todo esse livro? Ele estabelece aqui fundamentos, bases, argumentos para fazer com que você viva uma vida colocando Deus no centro, colocando Deus como primazia. Se nós conseguirmos analisar o livro e observar os detalhes desse livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que ele está de fato nos recomendando, nos ensinando, nos instruindo a futilidade da vida, né, numa cosmovisão humana, na perspectiva humana, e como que ele levanta argumentos, como que ele levanta base, fundamentos para que nós estabeleçamos a nossa vida, vivendo uma vida centrada nesse Deus, unicamente nesse Deus, focado nesse Deus, estabelecer esse Deus como a primazia, né, a realidade última, o fim último. Porque, irmãos, nós vamos passar a entender e a viver o seguinte: se Deus é a razão da nossa existência, a primazia da nossa existência, pergunte a você, quem é o autor da sua vida? Quem é que deu início à sua vida e quem é que põe fim à sua vida? Eu disse isso num dos estudos passados. Olha, não é o coronavírus, não é o infarto, não é a febre, não é a idade, não é nada disso que põe fim à nossa vida. O que põe fim à nossa vida é chegar o dia em que Deus estabeleceu que seria aquele dia em que Ele nos chamaria à glória. Então, viver a vida centrada em Deus, viver a vida nessa perspectiva, numa cosmovisão divina, é de fato entender assim: olha, eu existo para Deus. Quem é que deu início à minha vida? Deus. Quem é que põe fim na minha vida? Deus.
Então, quem é que põe fim na vida dos meus amados, dos meus entes queridos, dos meus irmãos em Cristo? Deus. Então, se nós encontramos a resposta, né, conforme Salomão quer nos dar aqui nesse livro de Eclesiastes, nós encontraremos gozo, nós encontraremos razão de existência, nós enfrentaremos as lutas com muitas dores, com muitas lágrimas, mas com uma alegria, com um gozo eterno e interno, uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e que guarda a nossa alma. Então, ele vai desafiar você a entender o argumento dele, a tese dele, a base dele, os argumentos, para que você estabeleça: a minha vida tem Deus como centro. E mais do que ter Deus como centro, Deus é a primazia da minha existência, da razão da minha existência. Ele faz uma advertência para nós. Ele vai dizer assim: vá em frente, tente viver a sua vida sem Deus no centro. Tente viver. Ignore todas essas verdades, ignore o livro de Eclesiastes, ignore as Escrituras e diz assim: não, eu vou viver a vida da minha maneira, da minha forma, eu amo meus entes queridos, eu vou protegê-los, eu vou amá-los, eu vou trabalhar, eu vou dar sustento, eu vou me matar por eles. E o destino é a gente que estabelece, a sorte é a gente que tem que correr atrás, a gente que tem que buscar, e nós não vamos morrer se a gente tiver pensamento positivo, se a gente tiver, abandonar os pensamentos negativos, e a gente pensa para frente, a gente luta para frente. Tente viver, Salomão vai nos advertir, tente viver uma vida assim, sem Deus no centro, sem Deus ser a primazia. E ele nos dirá assim: o que acontecerá com a minha vida e com a sua vida? Ele vai dizer para nós assim: olha, a sua vida, a minha vida é completamente vazia, é completamente sem sentido e sem significado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender isso. Você já ouviu falar e já viu noticiário de pessoas ricas, pessoas que têm tudo, que têm dinheiro, que têm fama, que têm casa, que têm carro, que têm esposa, que têm filhos, que têm tudo, e que suicidam, e que se matam, que são infelizes e que não têm a saciedade, que buscam e sempre quer mais. Eles não encontram felicidade. A vida é vazia, a vida é sem sentido, a vida é sem significado. Olhe para o mundo está invertendo os valores de Deus. Por quê? Porque aqueles valores que não são os valores de Deus, eles não trazem sentido para a vida, eles não trazem significado para a vida, eles não trazem gozo para a vida, realização. Tudo é passageiro, tudo é breve. E por isso as pessoas continuam infelizes, mesmo tendo tudo. Mudam as verdades, o valor de Deus. Vejam bem, o homem não se sacia mais com o sexo oposto, ele quer agora uma pessoa do mesmo sexo. Não é? Ele não se contenta mais em ter uma esposa, ele quer ter mais de uma esposa. Ele não se contenta se relacionar com homem ou com mulher, ele se relaciona com homem, com mulher, ele se relaciona a 3 e a 4. Então, observe que não há um contentamento. Ele tem dinheiro, ele acumula propriedades, ele acumula sustento, ele acumula tudo e não encontra felicidade, ele não encontra significado para a vida, ele não encontra razão de existência. E é isso que basicamente Salomão nos ensinará nesse livro. Tente viver a vida sem ter Deus no centro, sem ser a primazia da sua vida. E você nunca será satisfeito. Você nunca encontrará paz. Pelo contrário, a sua vida será a plenitude do vazio, completamente vazia, completamente sem sentido e sem significado. Ele vai dizer assim: qualquer um que tente buscar o resultado, e qualquer abordagem da vida que deixa Deus de fora, ele vai dizer assim: a vida sua é um vazio e plenamente um pessimismo. Ou seja, você viverá num pessimismo, num vazio enorme e que você não encontrará gozo, você não encontrará alegria. Por quê? Porque Deus criou o homem para habitar dentro dele, para fazer desse homem um adorador dele e para encontrar somente em Deus o gozo,
a felicidade e o significado. Está lá no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, irmãos, percebam isso. Qual que é a proposta, então, aqui de Salomão contra-atacar e combater? Ele quer destruir, ele quer minar toda a confiança em uma visão pagã e incrédula nessa vida. Como que ele vai fazer isso? Ele vai apontar para a futilidade da vida, para a inutilidade da vida, para o vazio da vida, para o pessimismo da vida, a parte de Deus. Então, no seu argumento no livro, ele quer destruir, ele quer minar, ele quer acabar e mostrar a essa visão pagã e incrédula de que a vida é uma plenitude de futilidade, de vazio, sem sentido e significado a parte desse Deus. Ele vai mostrar que é isso que a vida é. Então, o argumento do livro é mostrar, se você é um pagão, se você é um ateu, um incrédulo, se você não tem Deus, se você é meramente um religioso e ainda não entendeu a primazia de Deus na sua vida, você não terá sentido na vida. A sua vida será a plenitude da futilidade da existência. Você apenas existe biologicamente, mas você desfruta de uma plenitude, né, de futilidade, de inutilidade na vida. Ele vai então fazer aqui, dizer o seguinte, quando ele diz assim, olha, tudo é vaidade, e aqui ele está dizendo exatamente isso, tudo. Ele não quer dizer assim, que a maioria das coisas, ou algumas coisas, né, estejam vazias na sua vida, se você não tem Deus. Às vezes as pessoas assim, não, minha vida, eu só tenho esse problema na vida. Nas outras partes eu sou feliz, eu sou tranquilo. Não. Salomão nos ensinará nesse livro de Eclesiastes que tudo, absolutamente tudo é vaidade de vaidades se Deus não é o centro, se Deus não é a primazia. Então ele quer dizer assim, olha, que todas as coisas separadas de Deus estão vazias nessa vida. Elas não podem produzir no seu coração um significado, um sentido para a vida. E talvez hoje você consiga entender assim, se você parar e meditar e considerar algumas verdades, você vai dizer assim, agora eu sei por que eu não tenho paz. Agora eu sei por que eu não tenho gozo. Agora eu sei por que eu sou um murmurador. Agora eu sei por que eu sou um ingrato. Eu ainda não consegui descobrir, entender e de fato assumir que Deus é o centro da minha vida. Não somente que Ele é o centro da minha vida, eu ainda não consegui entender e eu não consegui aplicar ainda ao meu coração que Ele tem primazia da minha existência. Eu não existo para mais nenhuma pessoa a não ser para o próprio Deus. As demais coisas que eu amo, que eu cuido, que eu protejo, que eu sustento, que eu zelo, que eu oro, são consequências da primazia dessa existência. Porque eu tenho Deus, porque Deus é a razão da minha existência, Ele é a razão última da minha existência. Porque esse Deus é o centro da minha vida, então agora eu oro, então agora eu amo, então agora eu perdoo, então agora eu trabalho com dedicação, agora eu me preocupo com o próximo, agora eu ajudo, agora eu socorro, agora eu cuido, agora eu protejo, agora eu trabalho, agora eu planejo o futuro, agora eu planejo a vida. Então vejam bem, porque eu entendi que Deus é o centro da minha vida, porque eu entendi que Deus é a razão primária da minha vida, então agora isso resulta nisso. Eu vou amar o meu próximo, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos, eu vou amar os meus netos, eu vou amar meu patrão, amar o meu empregado, eu vou amar meus irmãos em Cristo, eu vou socorrer, eu serei pessoa que perdoa, pessoa que pede perdão, pessoa que reconhece, pessoa que busca a paz e que luta pela paz. Então vejam bem, nós precisamos começar de cima para baixo. Deus é o centro da nossa vida, Ele é a primazia da nossa existência, por isso eu tenho a responsabilidade, o comprometimento de fazer as demais coisas. Então vejam bem, nada, qualquer outra coisa nessa vida, qualquer outra coisa, nada disso pode fornecer um significado último para a sua vida. Você nunca será feliz, você nunca encontrará gozo, nunca encontrará paz.
fora do ser de Deus. Enquanto você não estabelecer que Deus é o centro da sua vida e que Ele é o fim último da sua existência, Ele tem primazia na sua existência, então nada nesse mundo fará sentido para você. Você vai chegar no fim da sua vida e vai dizer assim, olha, tudo debaixo do sol, além de Deus, não pode fornecer e não pôde fornecer um significado, um sentido para a minha vida. Eu vivi 100 anos e a minha vida foi completamente vazia, completamente sem sentido. Então, irmãos, chegando aqui à conclusão, o que Salomão diz aqui no versículo 2? Ele diz assim, olha, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é sem sentido, tudo é sem significado, fora de Deus. Algumas considerações para a gente pensar nesse momento, pensar durante essa noite. Primeiro, isso nos ensina, né? Salomão nos faz lembrar a brevidade da vida. Quão breve é a nossa vida? Tiago diz que é como uma neblina que logo passa. Irmãos, vejam, nossa vida é muito curta. O que são 200 anos de vida, de existência biológica, comparado com uma eternidade com Deus, uma eternidade no novo céus e na nova terra? O que são comparados, né, os sofrimentos da presente vida com a glória eterna, com a promessa, com a alegria, com o gozo que Deus tem reservado para mim e para você na eternidade? Então, olhar para essa realidade da vida terrena e olhar para essa perspectiva, né, de uma cosmovisão divina, bíblica, nos mostra quão breve é a nossa vida, quão frágil é a nossa vida e quão fútil é a nossa vida se nós não descobrirmos o sentido da vida, o significado da vida e o propósito da vida. E isso só é possível, Salomão nos ensinará nesse livro, isso só é possível se nós chegarmos ao entendimento de estabelecer Deus como centro, como a primazia da nossa vida. Ele diz, a segunda consideração, se você está procurando significado nesta vida, debaixo do sol, além de Deus, fora de Deus, a sua vida é plenamente infrutífera e vazia. É isso que Salomão vai nos ensinar. Então ele diz assim, qualquer ser humano que procure significado para a vida, debaixo desse sol, fora de Deus ou além de Deus, sem ter Deus como centro, ele vai chegar no fim último da sua vida e vai perceber, a minha vida foi totalmente infrutífera. Qual foi o sentido da nossa existência nessa terra? Qual foi a utilidade da nossa existência na terra? Criar filhos, criar famílias, para ter a mesma futilidade, para ter a mesma vida vazia, sem esperança de uma vida eterna, sem esperança de um novo céus? Então não tem sentido. Vejam bem, se nós deixarmos casas para os nossos filhos, se nós deixarmos riquezas materiais, diplomas, tudo isso será inútil, será em vão, será futilidade, se ele não descobrir, se ele não crer, se ele não aceitar, se ele não entender que Deus é o centro da vida e que Deus tem a primazia na nossa existência. Então ele vai dizer assim, a vida não somente é infrutífera e vazia, mas você nunca encontrará o significado e o sentido da vida fora de Deus. Ele diz assim, resumindo a última consideração, ele diz assim, nenhum empreendimento, nenhuma busca nossa com mais esforço nosso, nenhuma possessão nossa debaixo desse sol pode dar significado e propósito à sua vida. Nada. É só você olhar para as pessoas que estão agora já na velhice e que não tem Deus. E você pergunta assim, qual foi o sentido da sua vida? Qual foi a razão da sua existência? Ele ensinou isso para o neto, ele ensinou isso para os filhos, ele deu uma boa casa para o filho, ele deixou uma boa herança, ele deixou um bom carro. Mas os seus filhos, os seus netos não partirão para a eternidade com essa herança. A única herança que nos leva para a eternidade é a vida em Deus, a vida em Jesus Cristo. É ter Cristo como centro, como a primazia da nossa vida. Então, irmãos,
o nosso desejo é fazer essa introdução para que a partir da quarta-feira que vem nós estejamos detalhando, né, mais aí os pormenores desse livro de Eclesiastes, na esperança, né, de que Salomão nos conceda aí a direção, a sabedoria, o fundamento, a base, para que nós tenhamos, né, uma vida centrada em Deus, de modo que não só tenhamos a vida centrada em Deus, mas nós cheguemos à maturidade, à alegria e o gozo de encontrar gozo somente em Deus e glorificá-lo, e viver, não é, e existir para Ele. Então,